são entregues em nossas mãos e nós podemos desvendar os mistérios do Teu Santo Espírito. Vem sobre este lugar, meu Deus, e nos abençoe com a Tua palavra. O Senhor diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. E nós entendemos, Senhor, que a verdade é a Tua palavra. E a cada dia nós vamos, meu Deus, através do Teu Santo Espírito, trilhando caminhos de vitória, porque o Senhor é bom. Aleluias. Amados, acharam Gênesis 11? Lá no 26. Amém? Viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Harã. São estas gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, Abraão, Naor, Naor e a Naor, a Harã, e Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres, e de Abraão chamava-se Saraí, e de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Saraí era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho. E Saraí, sua nora, mulher, seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos, ao todo, morreu em Harã. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e a ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e maldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara ao Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Saraí, a sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentavam em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar. O Senhor lhe aparecera, passando dali para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel ao ocidente e ali ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e edificou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para Nequebe. Havia fome naquela terra. Desceu Abraão ao Egito, para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Saraí, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa de aparência. O egípcio, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão. Deixai-me com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor a ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, e jumentos, bois, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grande praga, por causa de Saraí, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela sua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele para acompanhá-lo, e ele, a sua mulher e tudo que possuía. Saiu, pois, Abraão do Egito para Nequebe, ele e a sua mulher,
tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas até Nequebe, até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tivera feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanho, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-lo, para que habitasse juntos, porque eram muitos seus bens, de sorte que não podia habitar uma na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, e fores para a esquerda, e irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separando-se um do outro, habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades de campinas. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão: depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, e de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamré, e então junto a Hebrom, e levantando ali um altar ao Senhor. Deus, tu és poderoso, tu és santo, tu és maravilhoso. Eis aqui o teu povo, meu Deus e meu Pai. Eu sei que o Senhor tem uma palavra realmente maravilhosa para eles nessa noite. O Senhor assim preparou. Em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito tenha liberdade neste momento, meu Deus, para ministrar em seus corações, Pai amado, aquilo que o Senhor realmente quer, Santo Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Uma leitura meio comprida, para que nós possamos entender realmente, né, o que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Amém. Abraão tinha um pai chamado Terã, e o pai vivia em Ur. Em dado momento eles saem dali porque Harã, seu filho, morre. Ló fica sozinho, e eles começam a andar, caminhar, e vão em direção de Harã, e por algum motivo ali param. E algo muito interessante é que Harã também era nome do filho de Terá. E ele então ali, eu creio que ele não conseguiu romper com o passado, e ali a palavra de Deus diz que ele morre e fica naquele lugar. Existem muitas pessoas que nós, na nossa caminhada cristã, nós olhamos e vemos que elas não conseguem romper. Elas estão dentro de uma igreja, elas estão caminhando conosco, elas andam conosco, elas levantam a mão para adorar, elas cantam, elas se lançam aos pés de Jesus no altar, mas a verdade é que elas não conseguem romper com o passado e têm as suas vidas, mesmo dentro de uma congregação, mesmo dentro de uma casa de oração, elas ainda continuam tristes. E aí elas olham então para o Senhor e dizem: Senhor, a tua palavra diz que terei vida e vida com a abundância. Elas oram e buscam, falam: Deus, se a tua palavra diz que eu terei vida e vida com abundância, onde que está a abundância? Pois eu só tenho vida. Sim, meus olhos se abriram, eu entendo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu já declarei a minha fé, Senhor. Eu sinto que há vida em mim, mas a vida e a abundância parece que é para o meu irmão, mas não é para mim. E a palavra de Deus diz que, lá em Isaías 61, que Jesus Cristo vem para tirar
as nossas vidas de uma cadeia e também do cativeiro. Cadeia é aquilo que nós estávamos aprisionados no passado. Mas cativeiro, geralmente, quando nós assistimos esses filmes de guerra, cativeiro é quando existe um povo que foi guerrear e por algum motivo o inimigo pegou. E levaram para um cativeiro, e ali sempre surgiu um Rambo, né? Para ir lá tirar do cativeiro e levar para a pátria amada. Pessoas que estão presas, pessoas que estão mesmo dentro da casa do Senhor, continuam ainda presas, continuam ainda entristecidas, vivendo do tempo de caído. E quando nós olhamos para as nossas vidas e que Jesus Cristo nos libertou, que Jesus Cristo, nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós estávamos no tanque de batistério e de repente o Senhor olhou para nós, né? E nós vemos então, o Espírito Santo veio e nós fomos batizados, levantamos o nosso corpo, saímos da água e pensamos sempre: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim, Senhor? O que o Senhor tem para mim como ministério? O que o Senhor tem para mim? Como é que eu vou caminhar, Senhor? Porque eu quero muito do Senhor. Qual que é o ministério que o Senhor tem para mim? E aí, em dado momento, eu escuto: poxa vida, Deus falou comigo. E então eu começo a caminhar, a minha caminhada, porque eu passo a entender que eu nasci de novo, mas agora é necessário que eu venha me converter. E aí eu começo então a minha caminhada, mas o Senhor diz que eu preciso olhar para Ele quando eu saio daquele lugar, né? Eu estou em Cristo Jesus, uma nova vida, eu saio daquele lugar, eu preciso caminhar olhando para Ele, fitar os meus olhos nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem é transitória, e as coisas que não se veem são eternas. Então olha para mim, filho. O Senhor diz isso, mas eu resolvo então começar a trilhar os meus caminhos, a minha vida, pavimentando o meu caminho em cima do meu passado, da minha ira, do meu ciúme, da minha inveja, do meu egoísmo. E eu começo então a criar tijolos e tijolos e vou pavimentando o caminho. E eu estou achando que muitas vezes eu estou criando tijolos, e os tijolos que eu estou criando é realmente, cada vez que eu olho para trás eu penso assim: poxa vida, eu estou me livrando do cativeiro, eu estou me livrando da cadeia. Mas na verdade, quanto mais eu caminho, quanto mais eu formo tijolos, eu estou formando tijolos para fazer um mausoléu, no cemitério aonde eu vou ser enterrado. Quando na verdade o Senhor falou: olha para mim, porque o que eu tenho para você são coisas grandiosas, coisas maravilhosas, mas fita os olhos em mim, Você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, e esse reino da luz existe um rei, esse reino da luz existe leis, esse reino da luz existe princípios, esse reino da luz existe vida, mas você trocou. Você não pode de maneira nenhuma deixar de ouvir a minha voz. E aí então esse povo sai daquele lugar e começa a caminhar, começa a andar. E então, em dado momento, em Harã, ali morre o seu pai, Terá. E então ele decide sair daquele lugar de Harã e ir então caminhando em rumo a Canaã, porque Deus havia dado uma palavra para ele: sai da tua casa, sai da tua parentela, você e Sara aí, e vai para o lugar que eu falar para você, mas vai você e só a tua esposa. O que ele faz? Leva Ló. Querido, Deus, Ele é extremamente detalhista. Aquilo que Ele fala deve ser desse jeito, é assim. Nós que muitas vezes não prestamos atenção. Se nós queremos ter êxito naquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos atentar aos detalhes de Deus. Aos detalhes de Deus. Porque parece que eu estou no caminho, parece que eu estou andando no caminho, mas eu estou criando um caminho paralelo que vai dar na porta do lado, mas não vai dar na porta que Deus tem para a minha vida. Eu posso caminhar anos dessa maneira, eu posso viver anos dessa maneira, mas em dado momento eu vou dar de cara na parede, porque não era o caminho da porta que Deus tinha para a minha vida. Eu preciso atentar àquilo que Deus tem para a minha vida e olhar para os seus princípios. E então ali ele pega e leva Abraão. Terá fica para trás. E em dado momento, quando ele começa a caminhar, ele chega então em Canaã. A palavra de Deus diz que ele faz um altar. E quando ele faz um altar naquele lugar para adorar ao Senhor, existe fome em volta.
Parece que Deus não quer saber do altar de Abraão. Parece que Deus não quer saber do altar de Abraão. E quando nós olhamos a palavra de Deus lá na frente, aonde ele sobe o Monte Moriá, e ele pega então seu filho Isaac, e sobe então com Isaac, ele pega os seus empregados, começa a caminhar, e chega então no monte, ele olha então para os empregados e fala assim: olha, segura as mulas aqui que eu vou subir e vou adorar a Deus com o meu filho. Ele era muito rico, ele tinha muitas coisas, ele tinha muitas terras, e o filho estava ali, e ele sabia então que Deus ia abençoar, porque ele diz assim para os seus servos: olha, nós vamos subir ali e já voltaremos. Deus demorou mais de 50 anos para produzir no coração de Abraão uma palavra chamada adoração. Ali era o ápice da vida espiritual de Abraão. Quando ele vai entregar seu filho Isaac, ele diz: fiquem aqui, segurando as mulas, que eu vou subir com o menino, e depois que eu adorar ao Senhor, eu desço. Sabe, querido, muitas vezes na caminhada cristã nós temos que olhar para o lado e falar para os nossos amiguinhos que estão tentando atrapalhar a nossa caminhada: segura a mula. Se você não quer subir para adorar comigo, segura a mula. Fica aí. Fica aí. Não quer ir comigo? Fica aí, porque eu vou adorar. Sabe? Não quer? Fica aí. Então ele sobe e ali surge a palavra adoração. E o mais interessante é que a palavra adoração também surge lá na frente, na mulher samaritana, quando Jesus decide passar por aquele lugar. E ali então a mulher samaritana olha para Jesus e diz: Jesus, vejo que tu és profeta, pois expôs a minha vida assim. E aí ela pergunta: Jesus, onde devemos adorar o Senhor? Aqui? Samaria? Ou lá de onde o Senhor vem? Jesus diz: nem aqui nem lá, porque haverá um dia que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí quando você pensa assim: poxa vida, Senhor, como é que eles faziam para ir então no templo, para adorar o Senhor no tempo de Jesus, que Jesus explica dessa maneira? Aí você vai buscar, você entende que durante todo o ano eles pegavam um cordeirinho, cuidavam daquele cordeiro durante todo o ano, para sacrificar ao Senhor, para expiar os seus pecados. E dado momento Jesus chegou no meio do templo, viu que estavam vendendo aquele cordeiro e resolveu o quê? Ficou brabo com tudo aquilo e começou a expulsar todas as pessoas porque estavam roubando o pré-culto na sua casa. Porque toda vez que eles iam alimentar o cordeiro no seu lar, eles olhavam e falavam assim: poxa vida, eu preciso dar tudo de bom e de melhor para esse cordeiro, porque ele aqui está representando a presença de Deus nessa casa. E então eles iam lá no templo, e quando chegavam lá naquele momento onde eles deveriam levar o cordeiro, eles levavam o dinheiro e compravam o cordeiro. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria que houvesse o pré-culto na sua casa. A nossa casa é o lugar de adorar o Senhor também. O nosso lar é o lugar de adorar o Senhor. E Jesus ficou furioso porque eles estavam roubando isso dos lares. Não, eu tenho dinheiro aqui, eu chego lá no final de ano, compro o cordeiro, o sacerdote sacrifica e eu venho embora todo bonitão. Mas não havia o culto nos lares. E aí então, em dado momento, Jesus fala com a mulher, e a mulher fala assim: não, é aqui ou é lá? Jesus falou: não, vai ser aqui. E aí nós entendemos que a palavra adoração é simplesmente levar o cordeiro naquele tempo e fazer a expiação pelos nossos pecados, é pedir perdão. A adoração, nos tempos modernos nós pensamos que é canção, que é música, mas não é. É vir para a casa do Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados. Existia um fariseu, existia um homem que chegou dentro da casa do Senhor. Jesus fala, que batia no peito: eu não sou digno de estar aqui. Eu reconheço a minha pequenez, eu não sou ninguém, não sou nada, mas Senhor, me perdoa. E o fariseu batia no peito: olha, eu sou bonito, lindo mesmo, eu dou o dízimo, eu faço isso, faço aquilo. E Jesus pergunta assim: quem voltou para casa edificado? Foi aquele que reconheceu os seus pecados, que reconheceu quem ele era, a grandiosidade de Deus, a sua pequenez, e voltou para casa edificado. Eu sou pecador.
E aí então Abraão chega naquele lugar, ele monta, né, o seu altar e busca a presença de Deus, e a fome começa a instalar naquele lugar. Porque Abraão não se ateu então ao que Deus havia falado para esse velho: você precisa sair dali, vir para cá, eu tenho tantas coisas grandiosas para a tua vida, mas você precisa romper com o teu passado. Era para vir só você e a sua esposa, mas você deixou Ló vir com você. Você não rompeu com o teu passado, porque eu preciso fazer algo novo na tua vida. Deus não fala isso, mas ele precisava entender, olhar para trás. Quando ele fez o altar para adorar o Senhor, ele precisava reconhecer o pecado e despedir Ló, mas ele não faz. E quando nós não reconhecemos o que é adoração, quando nós não reconhecemos o princípio de Deus em nossas vidas, a fome vem. A fome vem, querido. Princípio quebrado, nós damos autoridade para o inimigo agir. Nós damos autoridade para ele entrar no nosso lar, damos autoridade para ele entrar na nossa vida, damos autoridade para ele entrar no nosso ministério. Por isso nós precisamos olhar os princípios de Deus para as nossas vidas. O que o Senhor falou para você? Nós somos muito apressados. Deus nem fala, Deus nem terminou de falar conosco, nós já vamos se atirando. Nós já se jogamos em cima daquilo que simplesmente Deus nem falou conosco. Ele só falou assim, ó. Ele estava chamando a tua atenção, e nós achamos que Deus lançou algo para nós, um ministério, nós nem pegamos ali os detalhes de Deus e nós já nos lançamos. Precisamos entender o que Deus tem para as nossas vidas. Precisamos entender nos detalhes. E então ele vai ali, faz aquele altar, e Deus não fala com ele o que ele queria ouvir. Mas Deus só fala assim: olha, tem tudo isso daqui. Será que tem alguma coisa errada porque há fome? Será que alguma coisa errada porque há fome? Quando há fome em nosso meio, querido, nós precisamos fazer aquilo que Jesus ministrou na sua palavra: 2 peixinhos, 2 pães e 5 peixinhos. Pães é a presença de Jesus, peixe é a palavra. Pastor, peixe não é alma? Não. Alma é alma, peixe é palavra. E ele diz: serve. Depois que houve milagre, de 2 em 2, discipulado, serve de 2 em 2. Pão é algo universal. Se você for na África, tem algo muito estranho que nós comemos lá nessa chamada mata-bicheira, mas vai o pão. Pão, Jesus, peixe, palavra. Precisamos buscar a palavra quando há fome. O que o Senhor falou comigo, Senhor? O que tem de errado? Jesus, venha para mim. E aí então, porque a fome estava muito ruim naquele lugar, a coisa pegou realmente, ele decide então ir lá para o Egito. Lá para o Egito. Amados, aqui começa a acontecer coisas terríveis na vida de Abraão. Veja que até passar 50 anos para surgir a palavra, a adoração na boca de Abraão, muitas coisas aconteceram. Ele colocou em risco a sua família e fez coisas terríveis. Chegando lá, ele chega para Faraó e fala assim: Faraó, chega para sua esposa e fala: mulher, você é muito bonita, você é muito bela. Se eu chegar aqui no Egito e eles veem que eu sou seu esposo, periga eles me matarem para obter você. E eu não quero isso, por amor a mim. Fala que você é minha irmã. E o mesmo pecado, o mesmo erro ele comete depois novamente, mas ali ele fala isso, ele mente que não é a sua esposa, por mais que ela seja meia irmã dele. Quando nós estamos fora do plumo de Deus, quando nós estamos fora do plumo da palavra de Deus, quando nós quebramos o princípio, nós começamos a mentir. A fome é tanto que nós começamos a mentir. Nós começamos a vender aquilo que nós somos, aquilo que está dentro de nós. Nós começamos a dar, nós começamos a vender, nós começamos a fazer qualquer coisa para obter o pão. Vocês estão entendendo? Fazemos qualquer coisa. Começamos a deixar de lado o caráter cristão e começamos a nos vender a nossa fé, vender aquilo que Deus nos prometeu, vender aquilo que Deus tinha para nós. E nós começamos a andar por outros caminhos porque nós quebramos um princípio. E então naquele momento, Faraó se encanta com a mulher.
E por se encantar com a mulher de Abraão, ele fala: vai, entrega a esposa. Veja, querido, nós podemos vender a nossa primogenitura por um prato de lentilha, ou nós podemos até mesmo vender a nossa descendência por ter errado o caminho. Ele entrega a sua esposa. Da onde que vai vir Isaac? Nós nos tornamos volúveis a tal maneira que nós começamos a mentir, começamos a vender. Quando nós damos por si, nós estamos completamente perdidos. Estamos completamente perdidos. Precisamos olhar para o princípio, ver aonde nós caímos e voltar atrás. Abraão coloca em jogo a sua descendência. Queria povoar a terra, aquilo que Deus havia prometido, colocou a sua descendência em xeque. Não é isso que muitos pais de família têm feito? Não é isso que muitas mães de família têm feito? Não é isso que muitas famílias têm feito? Por um sentimento, por algo contrário, por algo que está no seu coração, por quebrar os princípios de Deus, jogam fora e muitas vezes se lançam no mundo do pecado, mentem, perdem o rumo, e então a sua descendência começa a ficar em jogo. Em jogo. Começa em casa então a repudiar a sua esposa, a repudiar o seu marido, quando deveria consertar, quando deveria alinhar a palavra de Deus, quando deveria alinhar aquilo que Deus tem para a vida do casal. Aleluias. E então, em dado momento, Deus fala com Faraó e se mostra a Faraó. Deus não fala com Abraão, mas fala com Faraó. Não é algo terrível? Quando Deus fala com o ímpio, mas não fala com o crente. Tal é o nível que chegou a Abraão, de Deus se calar. Se calar porque ele se desviou, saiu fora do prumo, perdeu o princípio. Algumas pessoas dizem que se o Espírito Santo de Deus for embora, muitas igrejas continuam a funcionar. A palavra de Deus é maravilhosa, querido. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar Deus se calar, porque nós quebramos princípios. E aí então Abraão começa a receber bens. O diabo não faz isso? O inimigo não faz isso? Começa a te dar bens. Você mentiu, você enganou para obter uma promoção, para fazer algo, para conquistar aquela moça, ou para, usou de manipulação, fez alguma coisa que fere o caráter de Deus para se dar bem. E aí o inimigo vem e te abençoa, no bom sentido ou no mau sentido. Ele entrega. E você acha que está tudo muito bem, que está tudo mil maravilhas, porque você está sendo abençoado. Quando na verdade Deus se calou. E aí Deus vai e fala com o Faraó e chega e lança assim: rapaz, olha o que você fez da minha casa. A praga está aqui, a maldição está sobre o meu lar. Por que você não falou que ela era tua esposa? Olha o que veio sobre a minha vida, olha o que veio sobre a minha casa, rapaz. Pega as suas coisas e vai embora. Some daqui. Vai embora. Não quero você perto de mim. Alguns estudiosos, alguns falam que Faraó não tocou em Sara. Mas por que Deus haveria de amaldiçoar Sara se ele não houvesse tocado? Olha que nível chegou, querido, por quebrar um princípio.
Olha que nível chegou um homem que Deus tem tantas coisas, que Deus tem sonhos, que Deus tem sonhos grandiosos para a vida desse homem. Olha que ponto chegou a vida de um homem, porque ele quebrou o princípio e achava que estava tudo muito bem, porque fazia um altar para Deus. Achava que estava adorando ao Senhor, ou na verdade não estava. E aí então, o Senhor começa a trabalhar da maneira dele, começa a alinhar as coisas para que o próprio Abraão tomasse jeito. Ele sai então do Egito e vai embora, volta para o lugar aonde havia feito o seu altar. Meu querido, eu quero falar uma coisa para você. Você pode fazer um monte de besteira aqui. Você pode fazer parte do ministério de louvor, você pode fazer parte do ministério de criança, você pode fazer parte do ministério de ensino, você pode ser um pastor auxiliar, você pode fazer o que você quiser. Você fez besteira, um dia você vai ter que fazer o caminho de volta. Não se engane. Um dia você vai ter que voltar. Eu vou embora dessa igreja porque eu não gosto do pastor, ou isso, aquilo. O pastor puxou minha orelha, eu gosto mesmo de ser alisado, não quero saber disso, eu vou embora. O pastor usa muito da doutrina, o pastor prega muito pesado, o pastor, sabe, você pode inventar um monte de coisa e querer ir embora, e você desonra o teu pastor, você fala mal dele, inventa um monte de coisa, vai embora. Um dia Deus vai querer que você faça o caminho de volta. Não se iluda. Voltar aonde você caiu e chegar lá e pedir perdão. Pedir perdão. Então Abraão tem que fazer o caminho de volta, empurrado por Faraó. Fala assim: volta, velho, vai-te embora, vai embora, não quero você neste lugar. E ele pegou suas coisas e foi embora. E chegando então no altar, onde ele estava, onde havia fome, onde era sequidão, ali há uma briga entre os pastores, tanto de Abraão quanto de Ló. E eles conversam e dizem assim: Abraão, Ló, vai embora, não vai haver briga entre nós. Você pega as tuas coisas e vai embora. Ló olha então para as campinas, olha para onde está muito verdinho, olha onde está a maravilha, fala: aqui que eu vou. Mas Abraão havia dado uma palavra, falou assim: se você escolher ir para o lado direito, eu vou para o lado esquerdo. Mas mal ele sabia, né, que estava indo para um lugar terrível, porque não orou, não buscou a presença de Deus. E Abraão estava indo para um lugar que era uma benção. E aí então, quando a palavra de Deus diz que quando Ló pega e vai, se afasta de Abraão, a palavra de Deus diz que Deus voltou a falar com ele. Restaurou o princípio, Deus volta a falar contigo. A palavra de Deus diz que quando ele restaurou o erro, lá vai embora, Deus volta e fala assim: olha aqui, Abraão, o que eu tenho para você. Olha o que eu tenho para você, Abraão. Olha a grandiosidade daquilo que eu tenho para você. Daí a palavra de Deus continua então, que depois, quando Ló foi embora, eles estavam em Nequebe, que é deserto. Estavam com todo o seu povo no deserto, em Nequebe. E quando estavam no deserto, quem já foi no deserto, quem conheceu o deserto, eu e minha esposa estivemos no deserto, lá divisa com Namíbia, é considerado o deserto mais árido do mundo. É uma areia vermelha, uma areia. Aí eles chegam lá com um caminhão de água, mais ou menos o tamanho dessa caixa de som assim, quadrado. Derramam um tanto de água para beber, um tanto de água para lavar roupa ou para comer. Só que é para a aldeia inteira. Deserto é algo terrível, querido. Ele estava no deserto, passando fome. Então Deus faz uma mudança na vida dele. Sai do deserto e vai para o mangue, para o oásis. Você entende que não precisa passar por certas situações que nós passamos? Você entende que se atentamente ouvir a tua voz e obedecer,
sei que virá sobre a minha vida e me mostrará coisas maravilhosas, mas eu preciso estar atento à voz de Deus. Mas a palavra de Deus é algo que está sendo deixado de lado. Eu e minha esposa, nós somos professores da escola de Libertadores, do Elim, Vino Jocum, do Cote. E nós passeamos em algumas igrejas, né, Sara? E nós vemos assim, que as igrejas precisam de um reabibliamento. É algo tão forte, sabe, querido? Porque o meu povo peca por falta do quê? De conhecimento. Precisa haver um reabibliamento nas igrejas, sim. Porque cada dia que passa, quando nós olhamos, meus irmãos, para algumas passagens bíblicas, Paulo, o mesmo Jesus, ele diz assim, quando os seus discípulos chegaram para ele, ele falou assim: Jesus, quando chegará os últimos dias? Quando chegará o dia do Senhor? E Jesus diz: acautelai-vos, não se engane. E quando falam para os profetas, quando falam para os discípulos, pode ser para Pedro, para Paulo, Paulo diz: nos últimos dias haverá um sofisma tão grande, as falsas crenças irão invadir as igrejas, o erro vai invadir as igrejas. Aí você começa a pensar: meu Deus, Paulo morreu diante de Nero, com a roupa toda desfiada, Nero como um rei, né? Ele não tinha medo de guerrear contra Roma ou guerrear contra o governo. Por que ele tinha tanto medo? E ele diz: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. É porque o engano iria invadir os últimos tempos, queridos. O engano iria invadir as igrejas. E precisa ter um atento tão grande, estar atento a isso, porque pode estragar o trabalho de anos de pastores, de missionários. Porque o engano entra na igreja através do sofisma, a falsa crença entra nas igrejas, porque a igreja não estuda a palavra de Deus. Pergunte para você mesmo: quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? É teu alimento, é o pão, é o peixe. Quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? Você já leu a Bíblia inteira? O pior então, quanto tempo de oração você tem por dia? Você entende isso? Que a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela desata, mas é preciso aprender, buscar, porque senão nós vamos começar a cometer erro grotesco, e não adianta culpar a Deus, porque a culpa é nossa. A culpa é nossa. Deus pode querer, Ele quer nos levar para o oásis, para os mangues, mas nós vivemos no deserto da sequidão, e muitas vezes debaixo de uma mão massificadora do faraó, porque quebramos princípios de Deus, em nossas vidas. E aí então ele vai para o deserto, para nós terminarmos. Sai do deserto e vai para o mangue, para o oásis, vai para o carvalho de Manré. E amados, sei que essa igreja é a igreja da aliança. Ele leva toda a família. Leva toda a família. Para um lugar chamado Carvalho de Manré. Carvalho, madeira, cruz. Cruz, madeiro. Você quer levar toda a tua família para o madeiro? Quer levar toda a tua família a Jesus? E ali naquele lugar ele levanta um altar, e Deus começa a trabalhar no coração dele a palavra adorar.
são. E Deus então completa depois que Ele faz a renúncia do seu sobrinho com conquistas e conquistas e conquista. Querido, nessa noite eu quero fazer uma pergunta para você, para nós estarmos orando. Eu quero orar pela sua vida. Vamos ficar em pé. Talvez você está na igreja há algum tempo já e você vê que Deus já não fala mais contigo. E você precisa saber no Senhor aonde você errou e que princípio foi quebrado. Talvez você ore alguma coisa, as coisas não aconteçam, aí o Senhor vem para você e fala: filho, a minha palavra diz que se você desonrar a sua esposa, nem as tuas orações vão subir. E você está quebrando um princípio de desonrar a tua casa, desonrar os teus. A palavra de Deus são cheios de princípios. E talvez você esteja vivendo uma vida de sequidão, fome, quando a palavra de Deus diz que o justo jamais vai mendigar o pão. Talvez você está vivendo uma vida onde a mentira impera e você não se importa muito em mentir, porque o importante é você se dar bem em algumas circunstâncias. Mas Deus se calou há algum tempo já. Eu quero orar com você. Se nessa noite você quer se reconciliar com o Senhor, o Espírito de Deus está aqui neste lugar. O Espírito que está tocando no teu coração, o Espírito que está falando contigo, o Espírito que está ministrando em você. Não quero de maneira nenhuma fazer o papel do Espírito Santo em te convencer, porque você precisa se converter. Vem aqui à frente, eu vou orar contigo. Mas se lança assim: Deus, eu quero e quero muito, Senhor. Deus, eu quero o mangue, não quero mais viver no deserto. Muda a minha vida, Senhor, é hoje. Muda a história da minha vida, Pai. Sim, Deus. Muda a história da minha vida. O que o Senhor tem para a minha vida, o que o Senhor tem para a minha casa, o que o Senhor tem para os meus filhos, Senhor, eu não quero negligenciar isso de maneira nenhuma, Pai. Eu não quero negligenciar isso na minha vida. Eu sinto, Senhor, que as coisas estão saindo da minha mão. Eu sinto, Senhor, que eu tenho perdido algumas coisas porque tenho quebrado alguns princípios do Senhor. Eu entendo, meu Deus e meu Pai, que eu estou muito longe de Ti e eu preciso ser restaurado. Mas olha para mim nessa noite, Senhor. Olha para mim, Senhor, que este momento é um momento de adoração e eu quero entregar aquilo que sou na Tua presença. Comece a confessar os seus pecados, querido. Comece a falar dos teus pecados para o Senhor. Comece a falar dos seus pecados para Jesus Cristo. Ele está aqui para te perdoar e restaurar a tua vida. Ele quer te unir novamente nos caminhos do Senhor. Mas fale com Ele. Comece a falar do teu pecado. Você vai ver que o Senhor vai operar. Fale: Deus, eu errei nisso. Senhor, eu sei que a Tua palavra diz, meu Deus, que eu preciso, Pai amado, estar entregue na Tua presença. E a Tua palavra, meu Deus, meu Pai, diz que para eu repreender toda a miséria eu preciso ser um dizimista fiel. E eu tenho, meu Deus e meu Pai, negligenciado isso. Pai amado, começa a ministrar na Tua igreja, Senhor. Começa a ministrar, Senhor. São Teus filhos, Senhor. O Senhor morreu, Jesus, por eles. Aleluia. Em nome de Jesus, eu quero tomar a liberdade de chamar os pastores, os obreiros, para estar orando por essas vidas. Queremos envergonhar o maligno nessa noite. Talvez há muito tempo você está debaixo da mão opressora do maligno. Hoje é a noite da tua libertação.
Hoje é a noite onde Deus vai ministrar sobre a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Santo Deus, nós te honramos, Senhor. Pai amado, como a tua palavra diz, Pai amado, que o teu poder estava lá, Santo Deus, e porque não te honraram, meu Deus, o milagre não aconteceu. E nessa igreja é diferente, Senhor. Nessa igreja nós te honramos, nós chamamos a tua presença para este lugar. Este lugar, Pai amado, esse altar é o lugar do Senhor, aleluias. E neste lugar, meu Deus, o Senhor não só tem, Pai amado, uma cadeira, Santo Deus, mas o Senhor tem um lugar de destaque. Que o teu Santo Espírito comece a agir no meio, Pai amado, do teu povo nessa noite. Como sacerdote, meu Deus e meu Pai, eu libero vida sobre, Pai amado, os teus filhos, em nome de Jesus. Começa a ministrar, Santo Deus, em nome de Jesus, sobre a vida dos teus filhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, olha o teu povo aí, meu Deus e meu Pai, se lançando diante do Senhor, reconhecendo a sua pequenez, de que nada sabe, meu Deus e meu Pai. E se no momento